Começou. Então vamos lá. Olá, pessoal. Nós somos um grupo de estudo chamado Pensando Religião. Esse grupo de estudo, ele tem por finalidade estudar as religiões de um modo geral, do ponto de vista filosófico, teológico, histórico, antropológico. A gente não se prende em dogmas, mas uma visão científica, literária, enfim, uma visão filosófica de todas essas religiões. Estamos fazendo um estudo mais pautado no primeiro momento no livro do Gênesis, e hoje, em especial, nós estamos fazendo uma série sobre os 7 pecados capitais. Justamente hoje, a gente vai estar estudando... Estaremos estudando nessa versão de hoje o pecado da inveja e o pecado da preguiça. Quem vai estar justamente propondo para nós essa reflexão sobre esses 2 pecados capitais será a Amanda. Os demais pecados a gente já estudou, mas a gente percebe que os pecados capitais eles estão interconectados. Eles são meio que um gerador do outro. Tanto que a palavra capital vem de cabeça. E ela, além de um pecado gerar o outro, esses pecados também são motores, motivadores de outros pecados. Então, basicamente, essa é uma pequena conceituação sobre esses pecados. E agora eu deixo a palavra com a Amanda, que vai estar nos auxiliando aí nessa reflexão sobre o pecado da inveja e depois o pecado da preguiça. Bom dia a todos. Pode ir direto para lá? Pode. Tá bom. Pode deixar aí. Bom. Ah, tá. Bom, tá. Falar. Gente, peraí. Vocês estão ouvindo esse barulho? Ou é só eu? Sim. Eu também acho que é o ouvindo. microfone do Rafa. Será? Acho. Deixa eu Quando parar você aqui. começou a gravar, ele começou a fazer esse barulho. Aí, parou. E agora? Parou. Parou. Parou? Vamos lá. Pode falar, Amanda. Bom, eu vou começar com o pecado da inveja. E como podemos ver na imagem, a inveja ela é o centro de todos os pecados. Então, a inveja, ela puxa os outros pecados que estão ao seu lado. Aí pode passar. Chegou aí? Ah, desculpa. Tá na preguiça. Inveja. Perdão. Aqui. Tá na... Pronto. Tá na inveja agora. Aí. Eu vou ler o conceito da inveja e depois eu vou começar a explicar. Inveja é o desejo exagerado por posses, status, habilidades e tudo que outra pessoa tem e consegue. O invejoso ignora tudo o que é e possui para pensar o que é do próximo. Aí tem uma charge escrita assim: sabia que preguiça é pecado? Aí o outro responde: inveja também. Aí pode voltar para mim. Eu fiz estudos através da Bíblia, do vídeo do Leandro Carnal e de algumas fontes de pesquisa. Então, eu fiz alguns tópicos e conforme eu for falando, eu vou explicando, tá? Aí, se alguém quiser também fazer uma intervenção, pode fazer, tá bom?
Vamos lá. Pecado capital, inveja. A inveja, ela é a tristeza alheia pelo sucesso do outro. Bom, primeiramente, não existe inveja positiva. A inveja, ela sempre vai ser negativa. E a única coisa que pode ser positiva é a cobiça. Porém, tem a cobiça do bem, tem a cobiça do mal. Tem essa diferença. Mas a inveja, ela sempre vai ser negativa. E aí, as pessoas usam esse termo de inveja positiva como inveja branca, porque o branco se assemelha a algo bom, à luz e outras questões. E isso é um ato de racismo, porque não existe inveja negra. Porque se existisse inveja negra, seria um conceito de algo bom. Mas tudo que é negro, preto, refere-se ao escuro, né? Às trevas. Então não existe essa palavra inveja preta, só inveja branca. Porém, isso é um ato de racismo e a gente não pode falar esse termo. Bom, como eu falei, a inveja, ela é a dor pelo sucesso alheio. E muitas pessoas que são invejosas, elas não reconhecem ser invejosas. Até porque ninguém tem orgulho de ser invejoso. As pessoas têm orgulho da ira e da luxúria. Por exemplo, quando você está num trânsito e alguém bate no seu carro ou atravessa, tipo, na sua frente, você vai ficar irado e você vai se posicionar. E você vai ter orgulho disso porque você vai estar se posicionando por conta do seu direito. Então, as pessoas têm o orgulho da ira e o orgulho da luxúria também de mostrar o que você tem. Mas ninguém vai ter orgulho da inveja, porque ela sempre vai ser negativa. Até aí, tudo bem? Bom, o invejoso, ele não vê a si mesmo. Ele somente consegue enxergar os outros. E isso está dentro da cegueira. Você tem uma cegueira interna com a sua essência e você só consegue enxergar o que é do outro, entendeu? Você só tem inveja pelo que é do outro. E a inveja, ela sempre vai ser um pecado envergonhado. Ninguém vai ter orgulho de cometer a inveja. A inveja, ela nunca vai ser por alguém que tá longe de você. Sempre vai ser uma pessoa que vai estar próxima de você, que você conhece. Que é? Posso dizer, peraí. Eu escrevi um negócio, que eu vou falar agora, que eu escrevi assim: invejamos o sucesso de quem conhecemos, porque nos questionamos como ele alcançou vivendo no mesmo ciclo social. Isso quer dizer dados de comparação. Por exemplo, a gente tem um amigo próximo nosso que ele sempre teve um objetivo e alcançou num período rápido. Aí a gente fica se questionando, nossa, como que ele conseguiu isso, sendo que ele vive no mesmo ciclo social que o meu, sabe? E a gente tem aquele lance de ter uma inveja. A gente mostra que tá feliz pelo outro, mas por dentro a gente tá se correndo. A gente não tá feliz de verdade, porque a gente também queria estar naquele mesmo nível que ele tá, certo? Então existe esse dado de comparação. Aí agora eu vou fazer a referência desses dados de comparação entre a cobiça e a inveja. Cobiça: desejar as coisas dos outros, vontade de ter o que os outros têm. E aí, como eu falei, a cobiça ela pode ser tanto negativa como positiva. No negativo seria, um exemplo, um ladrão chega e rouba o seu celular. Ele estava cobiçando algo seu, porém é de forma negativa, porque foi um roubo. E a positiva seria almejar, um exemplo, né? Você almeja ter uma casa igual a da outra pessoa. Tipo, você fala, um dia eu ainda vou ter essa casa igual. Você está cobiçando, você está construindo de forma positiva. Você não está roubando ou não está cobiçando de forma negativa, certo? Aí, bom, aí a inveja sempre vai ser negativa e o tom aqui nos diz que a inveja é tristeza pela felicidade alheia. E aí eu tava vendo o vídeo também, e aí o Leandro Carnal fala assim, referente ao governo, que o governo destrói o país e sempre são os brancos. Então, se a gente for analisar, quem está no governo sempre são pessoas brancas e superiores a nós. A gente nunca vê uma pessoa negra que está ao nosso cargo de poder. Muito raro.
Isso já teve uma pessoa que estava no cargo, né? Como a gente pode citar lá nos Estados Unidos. Porém, aqui no Brasil, você não vê muito pessoas do governo negras. A gente vê Amanda, Oi. falhou. Depois que É o você falou. barulho. É o barulho? É o Continua? barulho. Uhum. Será que é eu? É o barulho. É você, Pro. Aí eu vou E agora? Prof. Parou? barulho. Parou? Não. Não parou? Então não é o meu fone. Ô, prof, Peraí. eu percebi que o barulho começou quando você colocou para gravar. E continua ainda. Agora parou. Ele para e volta, não sei o que acontece. Tá. Tem que ver o que é isso aí depois. Mas dá pra ouvir bem? Tá, agora sim, mas tem uma hora que a sua voz cortou, o seu microfone falhou. Depois que você falou da questão que é raro ver negros no poder, aí você começou a falar e falhou tudo. Eu acho que o servidor é racista. O servidor do computador. Vai continuar, Amanda. Vamos ver. Então, aí foi como eu falei, né? A gente não vê muitas pessoas negras no governo. A gente só vê pessoas brancas e exatamente são as pessoas brancas que destroem o país, infelizmente. E aí eu vou para a segunda parte e depois eu vou interferir a Bíblia e outras questões. Invidere é uma palavra que está no latim e significa não ver. Então você não consegue enxergar a inveja dentro de você por conta de uma cegueira. E aí, agora entrando em outras análises, o Dante, ele colocou a inveja na montanha do paraíso. O paraíso vezes purgatório. O purgatório é onde a pessoa se limpa e purifica, onde, na questão da teologia, né? É um lugar onde as almas que cometeram pecados se purificam antes de ir para o paraíso. Então, antes de você ir para o paraíso, você tem que passar pelo purgatório. E aí o Dante, ele colocou a inveja na montanha do paraíso, e aí ele colocou os invejosos como o castigo, né, dos invejosos eram fechar os olhos e colocar arames. E aí era essa forma era para você ver que você estava cego e você purificar a sua alma. Então, esses olhos de arames era uma forma de castigo, né? Então você estava proibido de ver e você se reconhecer, você se purificar. Até porque se você estivesse vendo, eu acredito assim, se você estivesse vendo naquele momento do purgatório, você iria enxergar os outros pecados das outras pessoas também e você não ia se reconhecer. Então, essa forma que ele usou de cegar você faz com que você, de forma assim, você está de olhos fechados. Então, você vai olhar para sua própria alma e você vai reconhecer o seu pecado, entendeu? Então, esse castigo gigante foi uma dessas formas de se reconhecer e se purificar. Pelo menos é o meu ponto de vista. Se alguém quiser falar algo. Não, perfeito essa analogia, mas aí eu vou fazer umas perguntas, uma reflexão depois. Tá bom. Tá? Aí, essa questão dos olhos costurados era para você não enxergar tanto os bens materiais dos outros, tanto a estabilidade financeira, como a beleza e como a inteligência. E aí, a gente pode usar a questão, voltando, né? A gente nunca inveja a pessoas que estão longe, pessoas que estão no poder. Por exemplo, a gente poderia invejar pessoas que estão no governo, pessoas que fizeram que tiveram um puta reconhecimento na história, só que a gente não consegue invejar isso porque a gente não esteve no mesmo ciclo que ela, a gente não viveu a mesma época com ela, então a gente não consegue invejar elas, mas deveria o certo, porque assim, na verdade não invejar, né, mas cobiçar, porque quando você cobiça algo que é positivo, você pode ter um desenvolvimento que faça com que o que você está vivendo agora seja melhor, sabe? Tipo, a pessoa que cometeu aquilo talvez não
tivesse feito de tal maneira certa, você se sente influenciado por ela. E você tem um comando certo, eu acho que tudo que aconteceu naquela época, hoje em dia, estaria melhor. Entendeu um pouco? Mas ela significa capacidade de reconhecer uma falha minha e aí você se concentra no outro. Então, por exemplo, você não reconhece a sua falha e nem a sua incapacidade, mas você se concentra no outro. Um exemplo, deixa eu ver. Um exemplo. Eu passei no vestibular. E aí eu me depositei para aquilo e a outra pessoa, ela não que ela seja incapaz, mas ela não teve o total, como pode dizer, o total andamento correto, sabe? Tipo, para para ter passado, ela não estudou o suficiente. Então ela não consegue reconhecer isso. Ela se espelha na outra pessoa falando: "Ah, mas essa pessoa estudou comigo e não sei o quê, não fazia lição nem nada e conseguiu passar". Então, tipo, ela não reconhece a sua falha, mas ela se concentra no outro que teve sucesso, entendeu? Então, isso é inveja também. Então, a invidéria é a incapacidade de reconhecer as suas falhas e você se concentrar no outro. Você não consegue enxergar você, porque é totalmente cego. E aí você só se concentra no outro. Tá ligado também é, tipo, culpar os outros pelo seu erro, não é? Tipo, Sim. porque tem muita gente que fala assim, ai, na minha época não tinha isso, isso e isso, por isso que eu não consegui ser alguém igual você que tem agora, não sei o quê. Sabe essas Sim, coisas? Tô bem ligada, né? sim. E aí, a inveja, ela é dolorosa porque é um reconhecimento indireto. Por exemplo, as pessoas que conseguem, ela tem esse reconhecimento e você, de forma indireta, não consegue enxergar esse reconhecimento, sabe? Você vê que ela conseguiu, mas você não consegue enxergar como as pessoas ao redor lidam com esse reconhecimento. As pessoas, tipo, vibram pelo reconhecimento, pelo estudo, pela forma que ela conseguiu almejar o que ela conseguia, mas você vê isso de forma indireta, você não vê que é algo principal, que as pessoas precisam desse incentivo também, dessa força, entendeu? Mas as pessoas invejosas não reconhecem isso. Outra coisa. Duas frases que é assim: ser feliz pela felicidade do outro e solidariedade ao ver alguém mal. Por exemplo, é muito difícil você ser feliz pela felicidade do outro. Mas se você vê seu amigo mal, você vai ser totalmente solidário com ele. Você vai estar ali ajudando ele, entre outros fatores. Mas se você vê o seu amigo feliz, você vai ficar tipo, por que ele tá feliz? Olha o que a gente tá passando e tudo mais. Então você não consegue ser feliz pela felicidade dos outros, mas você consegue ser totalmente solidário pela tristeza dos outros, entendeu? Você consegue estar ali ajudando, consegue estar ali tendo a força, mas ser feliz você não consegue. Outra coisa, todos nós somos invejosos, porém tem uma forma de dominar a inveja, até porque a inveja é algo que ela vem desde criança, querendo ou não, porque um exemplo, a criança tá ali brincando com um brinquedo de pisca-pisca que faz barulho, aí a outra criança vai olhar e vai falar, eu quero aquele brinquedo. Só que a criança não quer, ela tá sendo, tipo, invejosa, ela tá desejando o brinquedo da outra só porque pisca e porque faz barulho. Então é algo que a gente tem que trabalhar desde criança, até porque os pais mesmos trabalham isso, por exemplo, os pais veem que as crianças estão brigando e falam, isso não pode porque não é seu. Então você tem que dominar a inveja desde muito cedo, porque isso acontece desde criança. É algo que já está, entendeu, infiltrado. Porém a gente tem que dominar a inveja. Agora, eu vou partir, quer alguém quer falar alguma coisa? Não, eu só queria, tipo, você pode falar? Pode falar? Pode. Então, eu tava pensando sobre a inveja, você deu mais um exemplo muito claro que você também pode citar, poderia citar em relação a isso, é que a gente pode ver, tipo, por exemplo, no seriado Chaves, onde, tipo, o Chaves é aquele garoto pobre que não tem nada, e daí ele inventa as brincadeiras. Já o Kiko, que tem uma condição melhor e tem os brinquedos necessários, vem e, tipo, meio que mostra que ele tem. Sendo que o Chaves não liga e continua brincando daquele modo. E o Kiko, ele não fica satisfeito e tenta atrapalhar a brincadeira do menino de alguma maneira com as suas coisas,
para tentar mostrar para ele que ele tem, sendo que a inveja não é necessariamente daquele que tem, e sim daquele que, tipo, sei lá, às vezes tem, e daí tem a inveja da felicidade daquele que não tem, ou que com poucas coisas consegue alcançar o seu objetivo, no caso. Então, nesse quesito, eu acredito muito que é como você consegue enxergar a sua essência e administrar também isso, sabe? Porque se você souber se posicionar, ter uma essência, não tem uma palavra para elogiar a essência, mas é tipo você se reconhecer como você é mesmo, como é seu interno, sabe? Então, tem muitas pessoas. Pode falar. Tipo, você reconhecer suas raízes, né? Isso que você quer Sim, dizer. isso também. Pode falar. Mas tá dando para ouvir bem? Tá. Tá perfeito o seu áudio. Enfim. Não, eu ia comentar antes, quando você for passar pro da preguiça, aí eu quero fazer umas intervenções com você, mas acaba a sua explanação da inveja. Tá bom. Aí agora eu vou para a parte de Gênesis 4, que fala sobre Caim e Abel. Porém, antes de eu falar sobre Caim e Abel, é válido citar também que na criação, o Lúcifer, ele teria inveja da criação de Adão também, né? E teria inveja também de assumir o trono de Deus, porque o Lúcifer queria estar no lugar de Deus, né? Então a inveja já começa por aí, através de Lúcifer. E aí depois do Lúcifer ser mandado embora, né? Ele também teve inveja de quando Deus criou Adão, certo? Perfeito. Aí eu vou pegar a Bíblia e aí eu vou abrir no livro de Gênesis 4. Quem quiser abrir também. Tem o versículo é a partir do 1? A partir do 1. Beleza. Até o 7, do 1 até o 7. Você vai ler, ou Amanda? Aham. Então, vamos lá. É que tá meio barulho. Desliga seu microfone. O meu? Aí. Bom, Gênesis 4, 1 diz assim: o nascimento de Caim, Abel e Sete. Versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão, Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iras? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta? E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Pode falar, né? Então, referente a essa parte da Bíblia, a gente já pode ver que tem os dados de comparação e de reconhecimento entre o Caim, que era agricultor, e o Abel, que era pastor. E aí, só um minutinho. O Caim e Abel ofereceu a Deus, né, a sua oferta primícia, e Deus olha somente para o de Abel. Então, a partir daí já houve o primeiro homicídio da Bíblia, através que o Caim matou Abel por conta dessa inveja. Bom, as famílias bíblicas, elas são marcadas pela inveja,
E até hoje a gente vive nessa situação. Por exemplo, eu vou dar o exemplo agora do versículo de Lucas 11, que é do filho pródigo, que é o filho mais novo, né? Que ele pede uma oferta, pede a fazenda pro pai, né, e tal, e outros bens. E aí depois ele sai da terra dele e vai para outra terra, e aí ele se entrega aos prazeres, festas, peca e é egoísta e gasta tudo. E aí depois ele volta sem nada e fala com o pai que quer ser empregado dele e tal, para ele se reerguer de novo, né? E aí o pai dele percebe que reconhece que ele quer o pecado, né? Que ele se arrependeu. E aí o pai dele pede para trazer os trajes mais bonitos, para matar uma cabra ou ovelha, não lembro agora. E tipo assim, o pai reagiu de forma alegre, porque viu que o seu filho se arrependeu, sabe? E aí o irmão mais velho, que nunca havia pecado, que sempre estava servindo o seu pai, ficou triste pela felicidade, pelo amor que o pai teve, entendeu? Então aí já tem uma questão de inveja também, referente aos dois irmãos. Porque, tipo assim, o filho mais velho nunca havia cometido nenhum pecado nem nada, e o pai nunca havia reconhecido isso. O pai nunca fez uma festa, nunca matou um animal para comemorar, outra coisa. E aí o filho mais novo fez tudo o que fez, gastou tudo, e o pai é, deu essa festa, matou um animal, colocou os trajes mais bonitos, então houve essa tristeza pela felicidade do irmão. E aí, uma das questões do arrependimento, a virtude, né, foi a misericórdia que o pai teve pelo filho. Então, ele fala que pecou contra ele e que se arrepende, né? Então, teve essa misericórdia e ele se auto-reconheceu, né? Ele reconheceu que foi pecador. Então, a essência dele estava limpa através do reconhecimento dele. Alguém quer falar algo? Pode falar, Rafa. Não, tá. Peraí, só uma coisa. Eu acho, eu acho que o seu áudio é, Lorena. Isso aí. Pode falar, Rafa. Não? Não, eu vou comentar. Ah, desculpa. Só repete o final que você falou do filho pródigo. Qual foi o desfecho final que você falou? Então, no final, o irmão mais velho, né, teve a tristeza pela felicidade e pelo amor que o pai teve pelo mais novo. Porque, tipo, o filho mais velho nunca teve reconhecimento do pai, e o filho mais novo, por ter pecado e ter feito tudo o que ele fez, sendo que o pai dele deu a confiança, deu a fazenda e outras coisas, ele foi e gastou tudo, ao invés dele ampliar aquilo, né, ele gastou tudo, ele não soube administrar. E aí depois ele volta arrependido, falando que quer ser um empregado para ele se reerguer de novo. E o pai reconhece isso, que o filho tá arrependido, né? E aí o pai resolve fazer uma festa, resolve dar trajes bonitos para ele e resolve matar um animal como forma de festa, né? Alegria e tal. E o filho mais novo tem essa inveja por conta disso, porque o pai nunca deu uma festa, nunca fez tudo o que fez, entendeu? Aí o filho mais velho teve inveja pela tristeza, na verdade teve a inveja pela felicidade do irmão e pelo amor que o pai teve com ele. E aí, ontem, conversando com meu amigo, né, que é da igreja, a gente pode fazer uns dados de comparação também entre tanto a igreja evangélica como a igreja católica. Por exemplo, as pessoas que estão na igreja evangélica, elas na verdade não, peraí, só um minuto. Eu tenho que pegar a terceira parte, aí depois eu vou para essa parte. Que é onde é Mateus 25:14, que fala sobre as parábolas dos 5 talentos. Essa questão das parábolas dos 5 talentos é quando Deus distribui 5 talentos, né, para os seus discípulos, certo? E aí,
ouvindo o vídeo do Leandro Carnal, ele cita assim, que as pessoas que possuem talento, no juízo final, vão ser mais cobrados. Porque quando Deus dá um talento para você, ele quer que você seja recíproco, porém, para a obra dele, entendeu? Se ele te dá um talento, você tem que ter essa reciprocidade, porém, servindo a obra dele. Você não tem que desperdiçar o seu talento. E muitas pessoas que não possuem talento têm a inveja, porque queriam ter aqueles talentos, entendeu? Um dos exemplos que tem na Bíblia é sobre a questão de você saber administrar o ouro, alguma coisa assim. Aí, essas pessoas que não têm esse tipo de talento têm invejas, porque queriam ter. Porém, agora fazendo uma comparação entre dons e talentos. Calma aí. Tem uma diferença. Porque o dom é uma construção de aperfeiçoamento do que você pode se desenvolver. Por exemplo, tem pessoas que não sabem desenhar, mas se você fizer um curso, você vai adquirir esse dom, você vai se aperfeiçoar e isso vai se tornar um dom. Agora, o talento é algo que já é nascido da sua essência. E uma das coisas que as pessoas da igreja usam muito entre essa questão de dom e talento é a manipulação, a questão de crescer em visibilidade de mídias e as pessoas se tornarem alienadas. Por exemplo, questão da visibilidade de mídia. As pessoas que cantam, as pessoas que pregam e escrevem, a mídia usa isso para ter uma visibilidade maior. Então, todas as pessoas que possuem dom e talentos dentro da igreja são manipuladas para você usar isso para alcançar as outras pessoas. E o talento, né? E aí foi como eu falei. Desculpa. As pessoas que têm esse talento no juízo final são cobradas, porque se Deus deu esse talento para você, você tem que usufruir dele. E aí o Leandro Carnal fala assim que as pessoas que não possuem esse dom não precisam ter invejas e não precisam ficar preocupadas, porque a cobrança vai ser menor. Você pode ser uma pessoa útil realizando outras coisas, né? Porque você não vai ser cobrada que você não é útil, entendeu? Que não vai ter uma forma de análise para você lá no juízo final, entendeu? Então as pessoas não conseguem enxergar isso por conta da cegueira, da inveja. Porque elas dizem, aquela pessoa sabe cantar, não sei o quê, e inveja isso. Mas elas também não percebem que elas têm outro propósito para a vida delas, entendeu? Por mais que elas não tenham aquele talento, elas têm outro tipo de propósito que Deus ou qualquer outra pessoa colocou na vida dela. Eu acredito isso. E aí, agora voltando para a igreja, que eu estava conversando com meu amigo, né? Eu percebi essa questão da inveja entre os cargos que tem na igreja. Por exemplo, eu vou começar pelo pastor. As pessoas se espelham muito no pastor. Um exemplo na questão da estabilidade dele, na questão do poder que ele tem. E muitas pessoas se sentem alienadas ao pastor, porque vê que ele está acima de nós, então acha que a gente só tem que se espelhar nele, na vida dele e outras questões. Mas não, se a gente for parar para pensar, quando a gente está na igreja, a gente tem todo esse envoltório de construção também para a igreja, porque igual a gente dá a oferta, a gente ora pelas outras pessoas, a gente faz missões, faz doações. Então, o pastor, ele não construiu tudo aquilo sozinho. Então, por que a gente tem que se espelhar grandiosamente nele, sendo que a gente também faz parte de toda essa construção, sabe? E as pessoas também não conseguem enxergar isso, porque vê, ele está à nossa frente, então é somente ele que a gente tem que se espelhar e não enxergar nós, sabe? Enxergar a nossa essência, o que a gente está fazendo para contribuir, só que as pessoas não conseguem enxergar isso, que a igreja não é o pastor e que a gente não tem que se espelhar no pastor por ele estar acima de nós. E as pessoas, outra coisa que eu estava conversando com meu amigo também, dessa questão da alienação, né? Que as pessoas, elas ouvem muito o que os pastores falam, porém elas não se aprofundam de ver outras visões. E foi como eu falei, muitos pastores, eles copiam a mesma coisa que o outro. Meu amigo mesmo falou que estava ouvindo outro dia uma pregação que foi a cópia do que o outro disse. E aí, tipo assim, uma cópia constante, sabe? E as pessoas não conseguem enxergar isso, porque estão muito alienadas. E aí, na Igreja Católica tem vários tipos de cargos. Porém, tem uma diferença. Porque tem pessoas que entram na Igreja Católica, Igreja Católica não, na Igreja Evangélica, que de um dia para o outro,
você já se torna tanto pastor como diaconisa, obreiro, diácono, evangelista, presbítero ou bispo. Porém, tem igrejas que fazem formação para você se tornar isso, mas não são todas. Tem igrejas que têm formação, mas tem igrejas que não têm. Você, começa a ser servo, né? Seu público, e depois você vai se tornando aquilo, conforme o tempo de igreja que você tiver. Porém, tem igrejas evangélicas que faz curso, mas não são todas. E aí, na igreja católica, tem um tipo de formação até se você se tornar padre, né? Então, tem a questão do catolicismo, catequese, aí tem um coroinha, tem um sacerdote, e por aí em seguinte, você vai crescendo. Então, é tudo uma formação, até você se tornar padre. E eu acredito que na igreja católica tem um tipo de discernimento mais saudável para isso, sabe? As pessoas realmente enxergam se você tem a sabedoria e se você é apto para aquilo, se é o seu chamado, entendeu? E aí muitas pessoas anulam esse fato da sabedoria para saber onde é o seu lugar. Então, na igreja evangélica é muito oculto isso, muito camuflado. Não são todas as pessoas que reconhecem que você tem que estar ali. Simplesmente te colocam ali porque tem que ocupar um lugar. Mas não é assim, gente. É tudo, você tem que ter uma sabedoria com você mesma e com Deus. É como eu falei, você não precisa estar na igreja para você ter uma conexão com Deus, entendeu? Você pode ter uma conexão individual com Deus e buscar Ele, somente você e Ele. A igreja é só uma questão presencial e um lugar físico, assim. Você pode ter o seu encontro com Deus somente você e Ele, entendeu? Então não tem que, se espelhar em pastor, se espelhar em palavra, não. Você pode fazer isso com você mesma. Agora vamos para a outra parte. Peraí. Já falei isso, né? Bom, que eu falei as parábolas dos 5 talentos, né? Então, tem pessoas que têm talentos e tem pessoas que têm dons. E aí, tem alguns tipos de materiais, né? Tipo de objetos que absorve energias negativas, tira energias negativas de você. Bom, vamos lá. A inveja, todo tipo de inveja, ela vem pelos nossos olhos, pelo olhar, consciência e pensamentos. Aí eu não sei se vocês já viram aquele colarzinho de olhar grego. Então, tem o olhar grego, que ele é usado na religião islâmica, né, para fazer os seus rituais. E aí tem vários tipos de elementos que pode tirar esse olhar da inveja, que é a questão do fruto do olhar, né? Tem o guiné, a arruda, que é referente à castidade, tem a espada de São Jorge, tem a pimenta, que afasta a energia, né, ruim. Aí tem o manjericão, tem o alecrim, a medalha de São Bento, que tira o olhar do roubo e da inveja, o sal grosso, que quando você joga o sal aos olhos do demônio, isso é expulsado. Aí tem o banho de sal grosso, que tira a questão da inveja também, né? Que é a prática mágica, e do olho gordo. Aí tem a questão da inveja vezes ciúmes também, que é o espaço vazio da ausência e da essência interna. E aí, se a gente for parar para pensar, a inveja ela entra também na questão da herança parental. Quando alguém morre da sua família, tem a herança. E é onde é o que mais gera inveja. Porque você fala, mas aquela pessoa, ela estava mais próxima de mim, a gente tinha mais contato, e aí começa a briga pela herança. Então, a herança, hoje em dia, é uma das causas que mais gera morte, que mais gera inveja, que a inveja está dentro da morte também, né? Porque por você ter invejado aquilo, a pessoa comete um homicídio. E como a gente pode perceber, desde o princípio da Bíblia, já havia acontecido um homicídio por conta desse reconhecimento. E hoje em dia, até na atualidade, a gente sofre isso por conta da inveja, né? E a herança é um dos tópicos, assim, na atualidade que mais ocorre isso, né? Isso na questão da inveja. E aí, voltando agora para a questão da religião, né? Que eu falei que cada um tem o seu talento, né? E aí eu escrevi assim, cada um tem o seu talento, e aí você precisa buscar a lógica. Na verdade, as pessoas precisam buscar a lógica do outro, ao invés de olhar para si, sabe?
As pessoas, ao invés de enxergar você, querem enxergar o talento do outro, o que ela veio fazer aqui na Terra. Elas não conseguem enxergar a si próprio. E aí é muito difícil isso. E aí, calma aí. Outra coisa. Agora, referente a animais. Na verdade, a abelha e a formiga, né? A gente pode fazer essa semelhança que não existe inveja entre o reino da abelha e nem da formiga. Tipo, elas não conseguem enxergar a rainha delas como superior, entendeu? Tipo, elas não se sentem inferior. Até porque é uma comunidade, elas são um reino. Então, uma tá ali para ajudar o outro. Uma contribui com a outra. Então, eu acredito que a gente tem que se espelhar tanto nesses reinos, assim, pra gente seguir na vida, porque entre a abelha e as formigas, o reino delas, não existe inveja, porque elas estão ali para fazer um trabalho em conjunto e uma contribui para a outra, entendeu? Dentro do seu reino. Então, as formigas não vê a rainha de forma inferior ou superior. E em relação à inveja, né? A gente tem que conhecer a nós mesmos, tanto o nosso lado externo, quando a gente for expressar algo, como o nosso lado interno. E tem que ser de forma coerente. E quando você tem a inveja, você tem que expor ela e não pode esconder que você tem isso. Até porque quando você expõe que você é invejoso, você tem a lembrança do seu fracasso. E quando você tem a lembrança do seu fracasso, você tem a questão da humildade. Você reconhecer que você é invejoso, você está sendo humilde e você está reconhecendo o seu fracasso. Que você fracassou porque você não foi totalmente entregue para aquilo. Então você não tem que culpar os outros. Você tem que reconhecer o seu fracasso e ser humilde. Outra coisa que eu também acho interessante falar é que a gente, de forma involuntária, também tem inveja da nossa felicidade de momento. Por exemplo, em questão de estética. Tenho saudade da época que eu era muito magra e que meu corpo era bonito, sabe? A gente tem inveja de nós mesmos. Olha como é grave a situação. A gente tem inveja da roupa que a gente tinha um tempo atrás. A gente tem inveja de pessoas de momento que a gente viveu que foi feliz e hoje em dia a gente não tá tão feliz. Então é algo, tipo, muito, muito grave. Deixa eu ver outra coisa. Alguém quer falar alguma coisa? Gente. Pode falar. Não, acho que todo mundo é invejoso um pouco, sabe? Porque às vezes você não quer ter inveja daquela pessoa, mas você vê, sei lá, o quanto, não sei, ela é bonita e você pensa, nossa, por que ela é tão bonita e eu sou tão feia, sabe? Mas, tipo, não só com quesito de beleza, mas outras coisas também. Às vezes é meio involuntário, sabe? Você sente aquele negocinho. E eu, gente, mas por que eu tô sentindo isso? Não é pra mim sentir isso, pelo amor de Deus. Sabe? Sim. É muito complicado. Agora, É meio voltando triste também. Sim, demais. Agora voltando Ô, para a mano, questão. Oi. rapidinho, já que a Lorena Que? comentou essa questão da inveja, aí eu vou comentar uma coisa muito rápida, Tá. antes de você ir para o próximo tópico. Essa questão que você deixou bem claro, a inveja, ela é algo que está presente em todas as pessoas, faz parte da natureza humana, vamos colocar assim, da essência humana, a inveja. E tem uma questão que a Lorena colocou, que eu acho que, eu até falei isso com a Germaine ontem, que é a questão da condição da mulher, no sentido de, por conta do machismo, a mulher sempre foi condicionada, desde criança, a entrar numa estrutura de disputa a todo momento. A mulher, ela sempre, as pessoas costumam dizer que a mulher se compara muito com a outra. E é como se a mulher, por essência, fosse invejosa. Mas, na verdade, não é a mulher que é invejosa por essência. Mas a estrutura social, ela sempre coloca que a menina tem que ser a bonitinha, arrumadinha, não pode sujar, tem que estar sempre limpinha. O homem pode fazer o que quiser, pode estar sujo, com o nariz escorrendo, ninguém liga. Agora, a menina não, tem que estar perfeitinha, tem que sentar direito, né? E, enfim, tem que ter o cabelo arrumado. E aí a menina, naturalmente, ela vive numa estrutura que sempre ela está num mecanismo constante de comparação. Então, Sim. essa inveja, de certa forma, acaba sendo, vamos colocar assim, desenvolvida também nesse processo. Ela vai sendo aflorada.
Não estou dizendo que o homem não tem inveja, estou dizendo que a inveja da mulher está associada também a essa estrutura machista que coloca a mulher sempre nessa condição de Sim. ficar se comparando, né? De ficar se cobrando, tem que estar magra, tem que estar bonita, tem que estar sorrindo, tem que estar andando com o jeito certo, enfim. Tudo existe uma cobrança maciça, massífica em torno da mulher. Sim. Outro levantamento que a gente pode colocar também, entre esses dados de comparação, é entre as comunidades. Por exemplo, comunidade LGBT, comunidade feminismo, das mulheres negras, tem esse dado de comparação também. Até porque se compara as pessoas que não são dentro dessa comunidade, e isso gera uma inveja, querendo ou não, sabe? De forma totalmente incoerente, porque tem muita gente que não sabe abordar sobre isso, e aí impõe um posicionamento totalmente coerente. Então, gera essa inveja e essa destruição de argumentos também, né? Porque as pessoas não sabem argumentar nada e isso vai gerando inveja, mas as pessoas não sabem nem por que está gerando inveja, entendeu? Então, dentro das comunidades tem muito essa destruição e tal, dentro da inveja, mas as pessoas não sabem nem o porquê. Elas não entendem nem a essência de lutar por essas causas, sabe? Infelizmente. Aí é isso. Alguém quer falar mais algo? Não, eu só queria saber se já está próximo do final, que eu vou ter 2 intervenções para fazer daqui a pouco. Deixa eu ver. Tá quase perto do final, Tá. tá? Dá para segurar. Aí, voltando à parte do Lúcifer, né? O Lúcifer, através da sua inveja, de tomar o trono de Deus, ele iniciou toda a queda dos pecados, né? Então, vamos supor, a inveja estava, como vocês podem ver, a inveja está no meio. E aí vai tendo as quedas, por exemplo, da preguiça, da inveja. Então, todo esse ciclo, todo esse início de ciclo foi através da questão da maldição do Lúcifer, tá? Só deixando claro isso. Aí, eu vou para outra parte que eu tava vendo um vídeo ontem que eu achei interessante, que tá quase no final, que era sobre, assim, a inveja corrói os ossos e destrói a alma. Então, todas as pessoas que são invejosas, a sua alma já tá podre. Tipo, você tem uma forma de dominar a inveja, mas se você continuar prosseguindo com a inveja, a sua alma já tá podre e os seus ossos são corrompidos. E aí, lá no Provérbios 14:13, diz assim: até no riso terá dor, o coração e o fim da alegria é a tristeza. Então, como podemos ver, no riso, até a pessoa que é feliz, o outro sente dor por aquilo. E mesmo que o fim seja a alegria, a outra pessoa vai ter a tristeza. E aí no versículo 14 diz assim: dos seus caminhos fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O que eu entendo por isso? As pessoas que são boas, né? Elas se fartarão de si mesmas, elas terão orgulho de si mesmo, elas terão um crescimento interno de si mesmo, e elas poderão, como pode dizer, elas não precisam olhar para os outros, sabe? Elas serão fartas de si mesmo, da sua essência, do seu posicionamento. Porém, as pessoas que não sabem o que é isso, elas continuarão a ter tristeza pela felicidade do outro. Se alguém quiser fazer uma intervenção sobre esse versículo, eu topo, porque aí eu consigo me desenvolver melhor na minha análise. Se quiser que eu leia de novo. Sim, eu quero. Lê de novo, por favor. Então, Provérbios 14, versículo 13 e 14. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Dos seus caminhos fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Tá lasqueira. Eu vou começar então. Você coloca que a alegria, o fim da alegria é a tristeza, né? E do prazer, você fala alguma coisa do prazer também? Não, prazer não. Mas tem uma corrente na filosofia chamada estoicismo,
que eles vão falar que ao final de todo prazer você tem uma dor, né? Se associa um pouco a isso. A questão de que toda alegria também vai chegar numa tristeza. Então, dá para entender que um oposto meio que condiciona o outro. A gente nunca vai ter um prazer constante, pleno. Em algum momento ele vai terminar, e o término do prazer é a dor, como também a alegria. O término da alegria é a tristeza. Então, nós oscilamos, né? Nós oscilamos. Quando se fala da inveja, o que eu entendo aí é que a gente se incomoda não com algo que está acontecendo dentro de nós, mas a gente incomoda com algo externo a nós, que no caso aí a alegria do outro nos causa tristeza. Então, como a gente está num processo vicioso de se comparar com o outro, então toda vez que o outro cresce, a gente de alguma forma fica triste e frustrado. E de alguma forma, toda vez que ele também diminui, a gente também pode até sentir solidariedade, mas a gente sente um certo prazer, porque a gente percebe que a gente está numa condição de estar em cima do outro, né? Então, o que a Bíblia nos chama atenção é que o que a gente deveria não era se comparar com os outros, era se comparar consigo mesmo, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Cada pessoa ela tem os seus problemas e as suas vantagens, vamos colocar assim, as suas deficiências e as suas qualidades. Então, cada pessoa é uma, e então a ideia que está sendo colocada aí também é que a gente elege, ou a sociedade nos impõe um padrão, um ideal, que é meio que colocado que esse ideal ele é passado para todo mundo. Na verdade, cada um tem o seu ideal, porque cada Sim. indivíduo é um indivíduo, nós somos diferentes, então a gente tem que buscar o nosso ideal, o nosso processo de perfeição e de amadurecimento, e não se comparar com os outros, mas para a gente chegar nesse nível, não é uma coisa muito simples, né? É isso. Quer falar, Lopes? Não, eu concordo com o que ele disse. Por enquanto eu vou ficar só ouvindo mesmo. Ah, tá bom. Então, aí, quase fechando, tá? Tem um poema do Mário Quintana que diz assim: eles passarão, eu passarinho. Esse poema, ele pode ser interpretado de todos os tipos de forma. E aí, eu já fiz vários tipos de análise sobre ele também, mas o que me passou na cabeça agora sobre isso, por exemplo, tem pessoas que conseguem atingir as suas metas mais rápido, tanto porque tem ajuda, tanto porque está numa classe social alta, ou porque conquistou por si próprio. E as outras pessoas que tá referente a eu passarinho, é um período um pouco mais calmo, sabe? Que aos pouquinhos e pouquinhos você vai conquistando e chegando aonde você quer. Então esse poema ele pode ser interpretado de várias formas e para mim essa foi a interpretação. Eu acho que a gente não pode deixar o tempo correr. Na verdade, que isso vai entrar entre a preguiça, tem essa questão do ladrão do tempo, né? A gente não pode deixar o ladrão do tempo se posicionar à nossa frente, porque senão vai ficar tudo tipo uma bolha, algo tudo muito rápido e a gente não vai conseguir ter um andamento, sabe? Ter um desenvolvimento. Então é tudo tipo a base do seu tempo. Se no momento você não consegue concretizar isso de forma rápida, no momento certo e de forma devagar você vai conseguir, entendeu? Então para mim é isso. Se alguém quiser falar algo também. Não? Então, agora, para fechar o pecado da inveja, eu vou ler um texto referente à inveja, que é todo o resumo que eu fiz, que é do Lucas Wilches, que diz assim, ele é um pouquinho grande, mas ele diz assim: olá, você está bem? Então, eu tenho que estar melhor. Não tolero o sucesso de ninguém. Preciso ter mais que todos ao meu redor. Vindo do latim, sou o mesmo que cegueira, mas só não enxergo a mim. O outro eu vejo de qualquer maneira. Não me confunda com a cobiça, porque ela pode ser do bem. A única coisa que me atiça é ter mais do que você tem. Na Divina Comédia, eu costuro seus olhos com arame na vida real.
Só quem tem menos, eu deixo que você ame. Sou a admiração dissimulada, a reivindicação infeliz do eu. Prefiro perder para não ter que ganhar nada. E que a sua luz se transforme em breu. Perdoo a alegria de alguém distante, mas não perdoo de quem está ao meu lado. Se a mulher dele ganha um anel de brilhante, a minha ganha um carro importado. Outro dia, um amigo meu foi promovido. Eu dei um sorriso de ouvido a ouvido. Por dentro, eu só lamentava a minha alma. A minha alma apenas chorava. Sou a tristeza pelo bem-estar do irmão, e não adianta dizer que não, porque um dia você já sentiu uma dor profunda quando o outro sorriu. Você diz que sou branca, porque tem vergonha de mim, mas não me venha com essa desculpa santa, porque eu não existo assim. Sou o pivô do primeiro homicídio da história, eu fiz Caim matar Abel, confesso que sou a escória de todo sofrimento abaixo do céu. Na parábola do filho pródigo, aquele gastador, eu sou a protagonista. Transforma a alegria em dor e a compaixão em um sentimento egoísta. Busco ser mais de toda maneira. Quero ser o melhor da série inteira. Sabe aquele final esperado? É hora de mostrar o que eu tenho guardado. Eu fui traído pelo dicionário, nada rima comigo. Vasculhei todo o vocabulário e o meu encerramento ficou em perigo por isso desencanei. Pensei em terminar mais simplificado, mas do meu orgulho e da avareza lembrei. Eu preciso superar os outros pecados. Se não tem palavra que me ajude a rimar, eu dou um jeito mais pomposo, atrás de ninguém eu posso ficar. Eu sou a inveja, eu sou invejoso. Acabou. Que Maravilhoso. poema, meu Deus! Perfeito, perfeito. Nossa! Vou querer ele depois também. Tá, eu mando. Aí agora eu vou Manda para mim também. pra preguiça? Não, o que acontece? Eu anotei um monte de coisa que eu quero que a gente aprofunde. Eu acho que a gente nem vai chegar na preguiça hoje. Também acho. Eu também quero falar sobre algumas coisas também. Aí, você pode começar, se quiser. Você pode começar, ô, Fernando. Quer falar alguma coisa, Lorena? Gente, eu vou falar em cima do que vocês for falando. Ah, meu Deus. Então, meu primeiro ponto é o seguinte: você falou sobre a igreja e também, tipo, como eu posso dizer, as pessoas que vão subindo de estágio em estágio na igreja. A gente pode comparar tanto como uma empresa, porque após a saída de alguma pessoa, mesmo você sem preparo algum, você é promovido para aquela situação, certo? Mesmo você não tendo preparo suficiente, não tendo conhecimento suficiente, você é subido de cargo, exatamente para suprir aquela saída, né? Então, Sim. a gente poderia comparar como uma empresa. E também uma outra coisa que eu acho importante pontuar é que na igreja, em relação à inveja, você falou que o pastor é como se fosse o líder supremo, o líder máximo, né? E realmente é. Mas em relação à inveja, tem muitas pessoas que, por determinada situação, se voltam contra o pastor e daí, tipo, sei lá, almeja o cargo daquele pastor, almeja ficar no lugar do pastor, né? Então, isso em algumas situações acaba acontecendo, porque a partir do momento que aquela pessoa se volta contra o pastor e começa sei lá, querer o lugar do pastor, ele vai contaminando as outras daquele ciclo. É que nem aquele velho ditado, uma laranja podre acaba apodrecendo todas as outras, né? Então, por essa massificação, isso acaba acontecendo. Deixa eu lembrar o outro ponto que eu ia tocar. Peraí. Ô Lopes, Oi. mas você concorda comigo que mesmo que a igreja pode se assimilar a uma empresa, que as pessoas vão subindo de cargo, não são todas igual. Na igreja tem essa questão do chamado, né? De você ter a sabedoria para você se posicionar sobre aquilo. Então, tipo, numa empresa,
você se desenvolve aprendendo com os outros. Porém, na igreja, nem sempre tem aquela pessoa que tem um aprendiz e tem um líder, né? E nem sempre na Sim. igreja tem esse líder. Até porque, e se tem, o líder nem é humilde para aprender, porque o líder já está tão superior que ele não vai ensinar as pessoas que estão abaixo dele, entendeu? Então, tem muitas pessoas que entram em um cargo na igreja, porém não tem nenhum tipo de base, nenhum tipo de estudo, tá ali só para suprir a ausência de outra pessoa que não tá mais, sabe? Então, isso que eu acho Então, errado. o que eu vejo também em muitas igrejas por aí é que a pessoa, simplesmente por ela ser bonita e falar bem, ela se adequa a um determinado cargo na igreja, né? Tipo, aquela pessoa que se arruma bem, tem uma boa aparência, fala bem, tem uma pronunciação interessante, né, de uma boa língua portuguesa, aí sim ela acaba entrando naquele quesito. Mas nem sempre ela é ideal para aquilo, né? E o outro ponto que eu estava tentando lembrar e eu queria trazer também na verdade, uma pergunta. Você falou em relação aos dons e aos talentos, né? Que parece Tá travando. que quem tem talento vai ser mais... Voltou? Volta de novo aonde você estava falando. Então, o que eu estava tentando lembrar era em relação... Tá ouvindo bem? Aham. Então, a outra situação que eu estava tentando lembrar é que você falou sobre os dons e os talentos, né? Que, se eu não me engano, quem tem um talento vai ser mais cobrado no juízo final, né? Sim, Correto? sim. Então, a minha pergunta é a seguinte, na verdade são duas e uma. A primeira é possível a pessoa ela ter dom e talento ao mesmo tempo? Primeira pergunta. E a segunda pergunta é em relação a se a pessoa que tem dom e tem o talento, ela pode ser ainda mais cobrada do que vai ser se tiver só um dos dois, por exemplo. Nossa. Ai, tá. A primeira pergunta é se é possível a pessoa ter dom e talento, né? Isso. Sim, é possível a pessoa ter tanto dom como talento. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Um dos exemplos que a gente Isso. pode usar como talento é a inteligência. Não quer dizer que a outra pessoa não é inteligente, mas tem pessoas que já nascem com um nível de inteligência de forma intelectual muito grande. Então, isso já é um talento, entendeu? E aí, essa mesma pessoa, ela pode ter um tipo de dom também, tanto na escrita, como na fala, sobre como se posicionar bem falando, sabe? Que é um tipo de dom também, porque isso você vai aperfeiçoando, você vai buscando e você vai aperfeiçoando. Então, é possível sim você ter dom e talento ao mesmo tempo. E você pode cada vez mais aperfeiçoar isso, porque é algo muito individual. Você com o seu crescimento, entendeu? Com o seu desenvolvimento pessoal. E aí, se você busca querer crescer, você vai crescer. Então, é possível você ter tanto a questão do talento como o dom. E o outro é se essa pessoa que tem dom e talento vai ser mais julgado, né? Não, na verdade, vai ser Vai mais ser cobrado. mais... Isso, cobrado no Sim. juízo final. Eu acredito que sim. Até porque, como pode dizer, essas pessoas, né, que têm talento e que têm dom, foi como eu falei. Você tem que ser recíproco no seu meio. Tanto que se você for um pregador ou se você for um estudioso, você tem que ser recíproco, transmitir todo esse seu conhecimento para as outras pessoas. Até porque você não pode guardar isso para você. Porque se você estiver guardando isso para você, você vai estar sendo totalmente egoísta. Mas se você tem esse dom, se você tem esse talento, você tem que ser a transmissão de um canal para você ensinar as outras pessoas, entendeu? Então, você sim vai ser cobrado se você não tiver ter sido esse canal. Agora, se você, tipo, fez tudo certinho, você levou todo o seu conhecimento para as outras pessoas, você não vai ser tão cobrado. Então, tipo assim, Deus dá algo para você, algum dom, talento, você tem que usufruir daquilo, você tem que utilizar aquilo, entendeu? Porque ele não deu só por dar. Ele quer uma reciprocidade daquilo que ele deu para você, entendeu?
não é algo em vão. Sempre tem um propósito. E mesmo as pessoas que não conseguem enxergar isso, são porque elas são cegas, porque elas só conseguem enxergar o que o outro tem, o que o outro faz. Então, essa forma de cegueira, assim, te impede de ver o seu talento e o seu dom. Então, tem muitas pessoas que falam assim, eu não tenho nenhum tipo de dom, eu não tenho nenhum tipo de talento, eu vim nesse mundo pra nada. Não é assim. É porque você olha tanto no outro, você vê tanto os talentos dos outros, que você não consegue parar e pensar no que você é bom, no que o seu propósito, sabe? Você não consegue enxergar, um exemplo que eu tava vendo agora nas redes sociais, uma pessoa comentou assim, nessa quarentena eu pude descobrir vários tipos de talentos que eu tenho, viu? É uma questão de você se descobrir quem você é e descobrir o que você veio fazer aqui. Então, você tem que parar de olhar para os outros para você enxergar o que você tem, o seu talento, entendeu? Mas muitas pessoas não conseguem por estar cegos, por só ver o que o outro tem, o que o outro faz. Então, essa questão de você também ser cobrado no juízo final varia muito. Tipo, se você tem e você não repassa isso, você vai ser cobrado, porque Deus te deu, entendeu? Agora, se você tem e passa os conhecimentos para os outros, você não vai ser tão cobrado. Então, é muita questão de como você lida com isso e de como você reconhece também, sabe? Sim, então, um exemplo claro tipo, de você se descobrir, eu posso usar eu como exemplo, tipo, antigamente, por falta de tempo e também, sei lá, por cansaço mental, eu estava lendo bastante, mas eu não escrevia quase nada. Aí, nessa quarentena, eu comecei a meio que escrever, tipo, sabe quando você deita na cama e daí começa tipo, como se fosse brisar, aí começa a pensar umas coisas. Aí, tipo, eu decidi transformar isso, tipo, transferir isso pro papel. Daí eu comecei a escrever e, tipo, é um talento que eu tenho. Tipo, tô escrevendo muito bem. Depois eu mando uns textos para vocês verem, mas, tipo, tipo do nada, sabe? Quando você, tipo, deita e começa a pensar, tipo, diversas coisas que, tipo, fica na cabeça, sei lá, que passou na televisão, algo que você viu e daí você fica, tipo, meio que transformando aquilo em texto. Então, é tipo isso. Depois eu mando para vocês dar uma olhada, mas uma coisa que eu descobri é que eu sei escrever muito bem. É algo que, tipo, principalmente poema, assim. Então, é algo que eu não sabia que eu tinha. Bacana. Amanda, eu queria comentar alguma coisa dentro desse tema, tanto da questão da igreja como a questão dos talentos, que era uma das coisas que eu tinha notado. Pode ser? Pode. Tá. Então, aproveitando aí o gancho do Fernando, eu vou fazer um comentário aqui de uma visão que eu tenho, né? Que é o seguinte: a questão dos dons e dos talentos, né? Eu vou fazer uma divisão aqui, que é como se fosse assim: os dons, eles existem, estão em você, é natural, e você pode ou não desenvolvê-los. Mas não necessariamente eles implicam em algo que você precisa necessariamente usar para de alguma forma, ajudar as outras pessoas. Quando a Bíblia fala muito de talentos que foi dado por Deus e que ele vai cobrar, ele está falando exatamente vamos ficar assim, dons que são comunitários, que servem não para você simplesmente se edificar, mas principalmente para você edificar os outros e a sua comunidade. Então, o talento ele é sempre algo coletivo, ele é sempre algo que vai para além dos seus próprios interesses e ele, de alguma forma, ajuda as pessoas a serem melhores, a se desenvolverem, né? Então, acho que a gente tem a ideia de talento está muito nessa questão mais social, né? E aí, por isso que, de alguma forma, se Deus deu esse talento para você e você não usou esse talento para o bem comum, então, de alguma forma, ele vai te cobrar. Dentro dessa ideia, eu consigo pensar um pouco que as igrejas, de um modo geral, elas se estruturam como uma briga e uma disputa de poder. Né? E isso é um desvio de finalidade do que deveria ser a igreja. A igreja não deveria ser um lugar que você almeja cargos, que você almeja status, que você, de alguma forma,
quer mostrar para o outro que você tem bens materiais para, de alguma forma, mostrar que Deus te abençoou na conquista daquele carro, daquela casa, daquela empresa ou numa conta bancária altíssima. Isso, na verdade, é totalmente contra a ideia de igreja, porque na ideia de igreja, até os nossos bens materiais, eles devem ter uma função comunitária e não acumulativa, para que eu cresça e que os outros da minha igreja, de alguma forma, diminua e sintam inveja de mim. Na igreja, a ideia de igreja que Jesus pensou era algo que todo mundo todo mundo, um por todos e todos por um. Não tem essa de você ter pessoas com um alto poder aquisitivo, altas conquistas, e as outras pessoas com nada. Tanto nos cargos da igreja, como também nas próprias conquistas, vamos colocar assim, materiais e espirituais. Então, acho que existe uma contradição muito grande na maioria das igrejas, que ela vira uma briga de poder, de disputa, né? Enfim, que as pessoas ficam se invejando e almejando aquilo que o outro tem, e as outras pessoas também têm inveja daquilo que você tem, e aí vira uma coisa muito podre dentro daquilo que era o sentido que Jesus originalmente pensou para a sua religião. E aí eu finalizo com essa questão assim, por exemplo, vamos pensar no dom artístico da música. Se eu sou um cara que canta, eu tenho o dom de cantar, então eu posso utilizar esse dom da música para que o meu nome, a minha imagem, seja de alguma forma crescida, né? Seja aumentada, eu tenho a fama, eu ganho dinheiro com isso, eu ganho prestígio, né? Esse é o dom artístico da música. Ou eu posso usar isso, no caso, religiosamente falando, a música ela é arte, né? Então, quando você canta, de alguma forma você coloca as pessoas numa condição de ouvir a sua arte, ouvir a sua música, a sua interpretação, se sensibilizar com aquilo, se conectar consigo mesmo, com os outros, com Deus, a partir daquilo que a sua arte conduz e ajuda essa pessoa nesse processo de conexão, de reflexão, né? Enfim, de repensar a vida, pensar os atos. Então, aí a música estaria como talento, no sentido que ela ajuda as outras pessoas a serem melhor. Quando a música me ajuda a ser melhor, quando ela me enriquece, quando ela me dá fama, aí ela é um dom. Então, na igreja, o que vale não é o dom, nesse sentido que eu estou colocando aqui, seria o talento, porque de alguma forma vai ajudar as pessoas a se conectar com Deus. Não é a questão, eu sou uma estrela religiosa da música da igreja, como a Amanda falou, que muitas pessoas da igreja, elas usam esses artistas como uma forma de investimento, como uma forma de não só fazer marketing da igreja, como também de ganhar dinheiro. A pessoa vira um produto do mercado. Então, isso aí trai todo o sentido da igreja. Não é que você não pode ganhar dinheiro com a obra, de alguma forma com o seu talento. Mas esse dinheiro, se você ganhar, é para o bem comum, não é para você ficar rico, não é para você ganhar fama sozinho. Para você ajudar a comunidade a ser melhor, porque foi Deus que deu esse talento para você, então ele não é seu, ele é da comunidade, ele é para o bem comum e não para o seu bem-estar individual. E todo mundo tem um talento? /dom. É aquilo que a Amanda, para mim, ela já falou exatamente, perfeitamente. Eu acredito que todo mundo tem dons e talentos, só que cada um tem que saber o seu, né? Descobrir o seu e usar ele para o bem comum, no caso de talento, e o dom para as suas coisas pessoais. Mas eu entendo que todo mundo tem dons e talentos. A gente precisa entrar nesse processo de autoconhecimento e também permitir que o outro fale isso para a gente, como eu falei esses dias para a Lorena, que eu acho que ela se comunica muito bem, que ela é descontraída, e que ela tem um dom ali para fala que talvez ela não imaginasse que ela tivesse, mas eu imagino que ela tem esse talento, né? Que ela fala de uma forma que você não cansa. Então, para mim, muitas vezes, a gente precisa do olhar do outro para seguir melhor, né? Então, às vezes, a gente precisa que o outro fale para a gente, você tem esse dom, você tem esse talento, e a gente também tem que fazer esse reconhecimento interno também. É isso que eu ia propor, cada um dá 3 talentos seus aí próprios. Nossa. Interessante. Não
Meu Deus. Vai lá. Talento? Cada um Vai pode lá como pra falar lá. 3 talentos. Cada um falar 3 Três talentos talentos. dele. 3 talentos. Não, pode ser do próximo ou da sua própria pessoa. Tanto faz. Não, então eu proponho fazer assim. Ah. Por exemplo, vai. Meu Deus. Gente, mas 3 é muito. Não, vou Um começar com o só. Lopes. O Lopes vai falar 3 talentos da Amanda. A Amanda vai falar 3 talentos da Lorena. A Lorena vai falar 3 talentos meu. E eu vou falar 3 talentos do Lopes. Caracas. Tá bom. Tá, facilitou, mas. Ó, a Amanda, os talentos que eu vejo Se lascou, nela. Amanda. Os talentos que eu vejo nela, eu acho que a Gente, fala. travou. A fala. Travou? Tá ouvindo? Tá. Eu acho que Tá tô ouvindo ouvindo? agora. Eu tô ouvindo. Ó, a fala é um talento que ela tem, muito bom. O foco, ela é uma menina que é muito focada, assim, né? Ela tem foco nas coisas, tipo, quando ela pega uma coisa para fazer, ela termina e conclui muito bem, né? Com perfeição, claro. E o outro talento que eu vejo nela é a transparência. Tipo, em relação a ela falar o que tá sentindo no momento. Tipo, qualquer coisa. Tipo, se ela estiver incomodada com alguma coisa, ela vai falar. Se ela estiver se sentindo bem, ela vai falar. Então, tipo, acho que esses são os 3 talentos que eu observo nela, assim. É isso aí. Nossa. Ai, meu Deus. Gente. Meu Deus. Espetacular. Eu concordo plenamente com os talentos da Amanda. Desses 3 que ele falou, Gente, né? Porque você travou tem de muito novo mais. pra mim. Também Travou? tem mais. Mas como são 3, então fecha por aí. Sim. Perfeito. Agora você, Amanda. Agora sou eu? Tá, então vamos lá. Tá falando da Lorena. Bom, a gente pode Pode ser dar uma só um, eu introdução, né? A gente pode dar uma introdução, não pode? Claro. Bom, Vem ela inventar. Opa! não, agora é sério, sério. Uma das coisas que eu percebo muito na Lorena é que a gente, eu me identifico muito com ela, principalmente nessa questão Travou. de... Travou? Travou? Voltou. Vai, fala, pode falar agora. Voltou agora. Uma das coisas que eu percebo muito, assim, entre mim e a Lorena, né? Primeiro eu vou falar de algo negativo para depois vir um positivo. Assim, a questão da gente ter um pouquinho de insegurança, porém, quando a gente foca para cumprir o que a gente quer, que a gente tem que fazer, a gente constrói essa segurança, sabe? Então, um dos pontos que eu venho observando muito quando ela se posiciona é a segurança que ela passa, a forma que ela fala, a forma como ela consegue analisar tudinho, sabe? Mesmo que antes ela tinha alguma insegurança, quando ela começa a falar, ela Travou. é possível. Travou mesmo? Travando. Eu acho que tá travando só o seu, porque o meu tá dando pra ouvir de boa. Gente, Acho que tá ela- travando só pra mim? Sim. Parece que sim. Sim, só pra você. Vê como a sua internet tá, o Lorena. Deve ser a sua internet. Continua? Tá ouvindo bem agora? Tá, vai, continua. Parou na segurança. Isso. E aí, quando ela se propõe a fazer algo e tem a dedicação para isso, ela se sente totalmente segura. E é muito notório isso. E a forma como ela se posiciona também, ela faz a gente, tipo, fixar o olho nela. Porque ela tem uma descontração, né? Tipo, ela sabe falar de forma descontraída, porém, ao mesmo tempo que é descontraída, a gente consegue levar a sério. Porque eu acho que é isso, a questão da dinâmica que ela usa, sabe? Ela tem uma dinâmica que faz a gente fixar o olho nela, que faz a gente dar risada, prestar atenção e absorver tudo que ela fala. Assim, eu não apontei todos os talentos, mas é a forma como eu enxergo ela, a forma como ela vem crescendo também durante as aulas, sabe? E eu me identifico muito com ela pela questão que eu falei, a insegurança, mas depois, quando a gente foca, quando a gente tem a dedicação, a gente se sente segura para fazer o que a gente tem que fazer, entendeu? Então é basicamente isso.
Ai, Sérgio, eu vou chorar. Obrigada. Eu tô emocionado, cara. Nossa, mano, eu vou começar a chorar daqui a pouco. Tá do lado. Gente. E aí, pessoal, só não faz eu chorar, hein, mano? Tá, agora. Gente, o prof é perfeito. E pronto. Sem defeito. Mas é sério. Ele não é? Quero ver vocês discordarem. Sério, perfeito. Isso. Tá, não sei se eu vou falar os 3 talentos, mas eu vou falar aqui alguma coisa, tá? Mas talentos você tem sim, prof, um monte. Deixa eu ver. Você tem o dom de fazer as pessoas se sentirem bem. Você faz eu me sentir bem, assim, muitas vezes e, sei lá, todos os feedbacks que você dá depois das aulas me ajuda muito nas próximas, porque eu sou muito insegura e tímida. Não sei se dá para perceber, acho que dá, né? Mas, Ela não é gente, eu não, sou. Eu sou sim. Eu sou sim. E ele me ajuda demais, tipo, eu acho que ele não faz isso só comigo, ele deve fazer com todo mundo. Então, esse é o principal dom dele, fazer os outros se sentir bem. Que você tira nota 10 nisso, prof. E deixa eu ver o que mais. Você é... Calma, prof. Ai, prof, você é perfeita, que é muita coisa pra falar, entendeu? Eu acho que todo mundo deveria falar um do prof, porque ele é um monte de coisa, gente. Tá, vou falar um. Vou ajudar, vou contribuir. Ajuda. Um talento que ele tem, que é muito importante, tipo, ele tem organização sobre tudo. Verdade. Tudo mesmo. Prof, Desde você já na deixa parte da... as questões que você vai perguntar pro povo já pronta, né? Porque... Organização. Tipo, desde ele dar feedback até nossa, que porra, minha língua travou. Desde ministrar a aula, tipo, ele ministra muito bem, organização, faz os tópicos, organiza a aula, correu atrás do aplicativo para a gente, de forma para ficar melhor, por não ocorrer os encontros presenciais. Então, tipo, a organização que ele tem é espetacular, é uma coisa perfeita. Tipo, tem muita organização e eu me espelho muito nisso. Sim, agora eu. Duas coisas que eu consigo enxergar muito bem nele é a questão tanto da humildade. Ele é um mentor que ele sabe ouvir, que a gente tem as nossas, tipo, as nossas... A gente tem as nossas trocas, por exemplo, às vezes quando ele é provocativo, a gente fica tipo, ai meu Deus, não acredito nisso. Porque, tipo, a gente tava tão certeiro, né, da nossa análise, aí o Rafa vem com outra questão. Sim, mas o Rafa, mesmo trazendo essa questão de provocação, ele faz com que a gente amplie a nossa visão, sabe? Tipo, que a gente também, a forma da humildade dele, ele expressa pra gente também, a gente se espelha na humildade dele, porque ele traz outra visão e a gente fala, a gente não pode se prender a somente uma visão, a gente tem que ouvir as outras pessoas também. Então, ele traz isso de uma forma muito clara e eu não sei se vocês percebem, mas através dessa forma, a gente vai se tornando também assim, sabe? A gente ouve o que a pessoa tem para falar, a visão dela, e a gente tem outra construção. Então, essa humildade, através do Rafa, né, que foi nosso mentor, a gente teve a nossa humildade também de ouvir o que os nossos outros participantes, né, também têm para dizer. Então, essa questão da humildade, dessa transparência, ele tem muito em alta e faz com que a gente aprenda muito com ele. E a questão de ser muito acolhedor, sabe? Quando a gente não está se sentindo bem, ele consegue entender o que a gente está passando. Ele é muito respeitoso também. É um dos professores que sabe brincar, que sabe ter equilíbrio, tanto nas brincadeiras como na hora de falar sério. Então, são vários fatores que a gente pode levantar, sabe? Porque, assim, é muito raro a gente ver professores que é muito, não doutrinados, mas assim, que só tem uma visão e não quer ouvir dos alunos, porque a dele é a certa, o aluno não tem razão, sendo que o aluno estudou para aquilo, sabe? Então tem muitos professores que são mente fechadas. O Rafa não, o Rafa dá essa liberdade da gente se posicionar
e também dele se posicionar e as nossas análises terem coerência e se encaixarem, sabe? Então, é um dos pontos que a gente vem observando e também que está tendo na aula, que a gente vai aprendendo, a gente vai se desenvolvendo também cada vez mais e crescendo através do Rafa. E, eu falo assim, que eu mesmo consegui só pegar o gosto de ler a Bíblia por conta do Rafa, porque se não fosse isso, eu nem ia estar lendo até hoje. Porque, meu Deus, é doido o Verdade. negócio. Parabéns, é uma pessoa excelente, E de não é verdade. qualquer professor que faz isso, não, né, gente? Tipo de, sei lá, começar uma aula voluntária com os antigos alunos, tipo, quarta e domingo, que ele poderia estar fazendo outra coisa, Sim. e tá aqui com a gente, sabe? E tudo que a gente fala é válido para ele. Tipo, a gente pode estar falando um monte de bosta, que ele fala, não, mas tem uma coerência nisso daqui, nisso daqui. Ele faz você se sentir muito inteligente, gente. Isso é tipo incrível. Nossa Sim. Senhora. É verdade, Mas professor. nossa. É uma pessoa excelente mesmo e, tipo, particularmente eu agradeço a Deus por ter te conhecido, porque é muito vantajoso para mim, tipo, vantajoso, é muito, sei lá, objetivo para mim, porque com você eu aprendo várias coisas, então, tipo, é uma coisa que, tipo, eu quero levar pelo resto da vida, é uma amizade que, tipo, começou na escola e eu quero que vá até o fim da vida, porque realmente é perfeito. Tá com vergonha. Não, e quando a Lorena começou a falar do Rafa, gente, eu tava sentindo as lágrimas, assim. Ai, gente. Até o final desse encontro a gente chora. A gente chora. Primeiro, eu vou fazer duas coisas. Primeiro é assim, eu vou fazer 3 talentos do Fernando e vou falar um talento da Amanda e da Lorena, tá? Mas primeiro, eu tenho que agradecer essas palavras que vocês falaram, que vocês não têm ideia mesmo que eu estou sentindo ouvindo isso de vocês, que são pessoas que eu admiro muito. Que eu não estou aqui só porque eu estou fazendo uma dádiva para vocês. Eu aprendo muito com vocês. Vocês me fazem crescer, não só do ponto de vista humano, porque eu me torno mais humano me relacionando com vocês, mas eu também cresço intelectualmente. A pesquisa que vocês estão fazendo está sendo incrível. Estou aprendendo um monte de coisa, e nesse momento eu estou fazendo um estudo, né? Eu estou crescendo intelectualmente. Eu vou sair desses encontros que vocês fazem cada vez mais inteligente e mais humano. Então, não tem como eu me afastar de vocês, não tem como eu não faço questão de estar, porque vocês realmente são pessoas que fazem a diferença na minha vida, pode ter certeza. E assim, ouvir isso de vocês, cara, não tem preço, não tem nada que pague que seja mais importante do que saber que eu consigo um pouquinho fazer diferença na vida de vocês, né? Então, obrigado. Eu nunca vou esquecer das palavras que vocês falaram. Está guardada dentro de mim. Tá gravado. Literalmente. Tá gravado, tá gravado. Eu vou começar falando um dom, um talento da Lorena. Assim, vou começar da Lorena, depois da Amanda, depois do Lopes. A Lorena, ela é uma das pessoas mais humildes que eu já conheci na minha vida. É uma pessoa que sempre dá um lugar para o outro, ela sempre permite que o outro fale, jamais ela vai ser uma pessoa que vai cortar a pessoa, que vai ser inconveniente. Por quê? Porque ela é muito empática, ela se coloca muito no lugar do outro, e ela tem uma humildade, porque assim, a humildade, às vezes, ela é tão humilde que às vezes a humildade dela se torna um defeito, é uma qualidade se torna um defeito, porque ela tem tantas qualidades que muitas vezes ela impede dessas qualidades aflorar, não porque ela impede, não estou colocando isso como uma crítica negativa, mas assim, você tem muitos talentos também, né? Não se esqueça disso, que você é uma pessoa que tem muitos talentos,
mas por você ser uma pessoa tão empática que olha para os outros, se coloca no lugar do outro, muitas vezes você deixa que o seu espaço também não venha à tona. Então, a sua humildade, às vezes, ela é qualidade para os outros e acaba sendo um defeito para você. Ou seja, a sua qualidade, ela é tão incrível, mas ela não prejudica ninguém, ela ajuda as pessoas, só que às vezes ela pode até te prejudicar. Olha só que coisa louca. Então, assim, é uma coisa que você precisa pensar, né, que você é uma pessoa incrível, maravilhosa, tem vários talentos e não tem nada que se vergonhar, porque você não deixa a desejar para ninguém. Né? Então, esse é o recado que eu gostaria de dar para você, Lorena. E eu te adoro, viu? Obrigada. Eu te adoro. Eu também te adoro, prof. Amanda, assim, eu vou usar uma palavra que o Fernando colocou, da questão da transparência. Eu acho que a Amanda, ela é uma pessoa assim que ela consegue, ela é muito respeitosa, essencialmente respeitosa, mas ela é uma pessoa que, se for para discordar de você, ela vai discordar de você. Vai. Você pode ser, você pode ser o mendigo da rua, ou você pode ser o presidente da República. Não importa. Ela vai discordar de você e ela vai falar com propriedade. Se ela não estiver convencida do que você estiver falando, ela vai te interrogar, sim. Ela vai ficar inquieta. E ela não faz isso para desmerecer ninguém. Ela faz isso, ela se coloca nessa posição porque ela tem sede, ela tem amor, ela tem, assim, paixão pela verdade. Então, eu acho que isso é uma das qualidades mais incríveis. Ela tem paixão pela verdade e ela é verdadeira. Então, isso é incrível, Amanda. Eu sei, todas as vezes que eu estou com você, que eu estou conversando com você, eu sei que você está inteira, que você é totalmente transparente, que você não vive um personagem. Então, isso é uma das coisas mais espetaculares que existe nas pessoas. Transparência, né, caráter, assim como a Lorena tem a questão da humildade, ela é totalmente humilde, ela pensa nos outros. Você tem essa questão de ser totalmente verdadeira, como uma das qualidades mais incríveis que o ser humano pode ter. Obrigada. Eu nem preciso falar que te adoro também, porque você sabe. Sim. E o Fernando, eu primeiro que eu vou dizer uma coisa, ó, o primeiro elogio que eu vou falar para você, que eu não sei se vai ser um elogio, pode ser que talvez você fale assim, não é um elogio. Eu vou falar para você assim, cara, eu me vejo em você, eu vejo que você se parece muito comigo, nessa questão que você falou de ser organizado, de ser convincente na forma de falar, de ser estratégico. O que você falou de mim, eu vejo em você. Eu acho que a gente meio que se parece nesse sentido, né? Você é um cara assim, eu vejo você como um cara inteligente, aí segundo talento, né? Organizado, né, e tal. Você é um cara muito inteligente. Você tem ali uma facilidade de captar a essência das informações. Então você tem essa facilidade. Às vezes você fala rápido e entende e fala assim, tipo assim, você deu um conceito e imagina que todo mundo já entendeu. Às vezes a gente fala assim, meu, o que esse cara disse, cara? Porque eu não entendi. Aí você tem que depois, aí quando a gente provoca você, aí no bom sentido você fala assim, não, você não entendeu o que eu falei? Né? Ele fala, gente. Não é isso? A sua capacidade intelectual, às vezes ela está acima das demais, então quando você fala uma coisa que está tão claro para você, às vezes está confuso para os outros. Então a sua inteligência também é uma capacidade espetacular que você tem. E também você é um cara que fala muito bem, cara. Você é um cara que se comunica muito bem, tem uma facilidade muito grande de se comunicar. Então, eu acho que eu daria essas 3 qualidades para você. E também, né, enfim, a gente tem uma amizade. Eu acho que aqui a gente é um grupo de estudo, é um grupo de amigos, é um grupo de pessoas que a gente precisar, a gente pode recorrer, que essas pessoas vão estar do nosso lado. Então, eu acho que essa questão nem se discute aqui, né? Mas é isso, cara. Você é um cara que eu admiro e tenho uma amizade. E pode ter certeza que a gente vai estar sempre junto, independente dos caminhos aí que a vida nos conduzir. As nossas amizades aqui, elas são perpétuas.
Bom, gostaria de agradecer, primeiramente, né? Fiquei muito feliz de saber isso, porque é muito importante quando as pessoas falam da gente, principalmente coisas boas, né? Porque, tipo, a minha visão pode ser diferente da de vocês, então é muito bom ouvir uma segunda, terceira ou quarta opinião, né? Gostaria de agradecer. Me sinto honrado por você ter dito que eu se pareço muito com você, né? Porque isso é uma coisa muito boa, de verdade. Acho que a Germane já me falou isso também, que a gente, tipo, eu e você tem tecnicamente as mesmas características e mesmo perfil, né? Então eu me sinto honrado, de verdade, valeu, professor, e eu estou muito emocionado. Agora eu vou fazer assim. Todo mundo. Todo mundo. Tirem print. Ai, gente, que momento Então, fofo. espetacular. Vamos voltar pro Vamos lá. a inveja. É. Mas foi incrível, foi muito bom. Eu tenho mais algumas coisas, Amanda. Eu posso falar, então? Pode. Ó. Coloquei aqui, aí a Amanda pode comentar depois, que existe uma linha muito tênue entre inveja e admiração. Eu sempre digo que a gente admira quem é nosso amigo, ou no seguinte sentido, se a gente conseguir colocar, se a gente tiver uma amizade que seja amadurecida, a gente vai transformar a nossa inveja em admiração. Então, se o sucesso do meu amigo, eu sempre vou ver como algo que eu admire e que eu fique feliz com ele. Se eu não conseguir ficar feliz com a vitória e o sucesso do meu amigo, eu tenho um problema humanitário dentro de mim que eu tenho que trabalhar. Porque as verdadeiras amizades, elas chegam no ponto de ficar tão feliz pela conquista do outro, como se essa conquista fosse sua, porque na verdade ela é sua. Porque os amigos, eles são uma conexão que meio que se torna uma única pessoa. Então, a gente tem que amadurecer para transformar as nossas invejas pelos nossos amigos e familiares em admiração. Então, eu coloco muito nessa questão. Mas a gente tem que admitir que muitas vezes, por imaturidade nossa, a gente sente inveja. E como a Amanda colocou de forma muito perfeita, a inveja, ela é sentida pelas pessoas próximas. Ela não é sentida pelas pessoas que estão distantes. A inveja é sente por pessoas que a gente tem vínculo. Então, é vínculo familiar, vínculo profissional. Travou. Tudo. Travou tudo. Gente. Vixe, travou mesmo. Uhum. Acho que a Travou conexão bem travado. Acho que a conexão dele oscilou. Aí tá Pronto. voltando. Voltou? Voltei, não? Voltou. Na verdade, travou de novo. Travou de novo. Oh, Deus. Gente. Vixe, melou. Tirar print do professor travado na tela e depois começar a zoar. Fazer as figurinhas. Voltou. Voltou? Ele mexeu a mão. Voltei? Aí, vamos voltar agora. Voltou. Voltou. Travou de novo. E lasquei. Voltou. Voltou. Voltei ou travei? Voltou. A gente tem que rezar o Pai Nosso. Pode falar. E aí? Voltou. Agora Voltou? voltou.
tinha voltado e travado, agora voltou. Espero que não trave de novo. Mas vocês entenderam essa coisa que eu falei da inveja e admiração? Sei. Tranquilo? Sei. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, pode comentar. Eu acredito que talvez Ah, essa admiração também pode ser usada como uma metáfora, né? Tipo, de forma camuflada. Porque, igual, tem pessoas que realmente te admiram, mas tem pessoas que usam a admiração como uma forma de inveja, sabe? Só que de forma certo. oculta. Falar, eu te admiro pelo... Eu admiro você, tenho reconhecimento pelas suas conquistas, mas de forma oculta, no seu interior, você tá sentindo inveja daquilo, sabe? Tá Certo. sentindo inveja do crescimento da pessoa. Mas você admira. Pode até ser que sua admiração seja verdadeira, mas ao mesmo tempo que você tá tendo essa admiração, você tá tendo inveja também. Perfeito. Então a sua admiração é supérflua, né? Tipo, não é verdadeira. Na verdade é verdadeira, mas de forma incoerente. Porque ao mesmo tempo que você admira a pessoa, você tá sendo invejosa. Perfeito. Perfeito. É o que a gente chama em psicologia social de máscaras, né? Máscaras. Perfeito? Sim. A gente, de certa forma, a gente finge que está admirando para, na verdade, esconder a nossa inveja, o nosso incômodo pela conquista do outro. Então, como é feio socialmente a gente demonstrar que está com ciúmes, que está indignado, que está com inveja daquilo que o outro conquistou, a gente finge um personagem que está, de alguma forma, o aplaudindo, mas por dentro a gente está, na verdade, se contorcendo de dor e de incômodo pela conquista do outro. Então, é uma máscara social que a gente veste. E é um lance, assim, essa questão da inveja, né? Você quer se sentir superior a quem você realmente é. Você não consegue enxergar quem você realmente é. E aí você busca uma superioridade para você ter um tipo de poder, um reconhecimento, ao invés de você ter reconhecimento de quem você é, sabe? Porque através de quem você é, querendo ou não, você vai ter esse reconhecimento também através da sua essência, através dos seus atos, das suas manifestações. Mas não, a pessoa busca uma superioridade porque vê que as pessoas que estão superior estão, tipo, no poder, são reconhecidas de forma mais rápida, entre outros fatores. As pessoas não querem ser reconhecidas pela essência, querem ser reconhecidas pelos bens materiais, pela beleza, ou até mesmo pela sua inteligência, mas não é assim. Você tem que ter uma humildade e reconhecer quem você é, primeiramente, para você ter esse reconhecimento, entendeu? Perfeito, perfeito, perfeito. Eu acho que é isso aí. Não tem o que falar dessa sua colocação, que está perfeita. Se alguém quiser comentar alguma coisa por enquanto? Não, tá perfeito. Tá perfeito. Tá. Eu queria comentar a questão da inveja do pobre, né? Porque eu sempre sou uma pessoa que vai se colocar numa crítica à estrutura social que faz com que a gente... Eu sou totalmente contra o discurso da meritocracia. A meritocracia, para mim, não existe, porque as pessoas não partem do mesmo lugar, então elas não podem chegar e obter as mesmas conquistas. Então, o pobre, ele não pode ser culpado da inveja que ele sente do rico. O rico, ele constrói uma ideia de que ele está ali, naquele patamar, porque ele mereceu, porque ele construiu a própria riqueza, e a gente sabe que isso é mentira, isso é falso. Quando a gente vai fazer um estudo mais de 90% das pessoas que são ricas, elas receberam patrimônio, elas são ricas por herança, e aí essas pessoas se dão bem, né? Por exemplo, um empresário de sucesso, antes dele se tornar sucesso numa marca, ele testou vários outros segmentos, fracassou, só que ele tinha dinheiro para reinvestir e começar um novo negócio. Então, se ele não deu certo nenhum, ele vai tentando até dar certo. O pobre, ele só tem uma chance. Se ele não dá certo naquela chance, quando é que ele tem uma chance? Às vezes, nem uma chance ele tem. Se ele não der certo naquela chance, ele investiu todo o dinheiro dele, ele fica às vezes endividado por uma coisa que não deu certo, que ele fracassou, não que ele fracassou
vezes Travou. Voltou. cara, é a minha internet, cara. Só pode ser, mano. É a minha internet, só pode ser. Tá um lixo. Mas não, eu acho que eu nem vou falar mais, então. Basicamente. Internet. Minha internet tá péssima hoje, cara. Ontem tava maravilha, hoje ficou um lixo. É quando você realmente tá falando um negócio na maior. Ai, meu Deus! Nossa, Calma aí. quebrou a câmera. Peraí. É o seu celular, né, Amanda? É quando, tipo, você realmente tá falando ali, né, com toda a convicção e pá, o negócio para, mano. Nossa, é? Não, É proposital isso aqui. Pegada e caiu. Pode falar, Amanda. Fala alguma coisa aí. eu? O que eu quero? Eu terminei já minha fala. Eu acho que a preguiça não vai dar tempo hoje, né? Oi? Não, É preguiça o próximo, né? Acho que nem vai dar tempo hoje. Não, É, eu acho. infelizmente. a preguiça não vai rolar hoje. Não. Mas ela é muito interessante, gente. Vocês vão gostar bastante de ouvir sobre. Ainda mais hoje que é domingo. Domingo é sinônimo de preguiça, então seria engraçado. Verdade. E também começar pra não ter Então. melhor não. Não compensa começar hoje não pra terminar. Apesar que são só 3 folhas, mas é grande. Só 3 A folhas. inveja, mais de 3 folhas, tá? Só pra deixar assim. No dia Mas que eu a fiz lá inveja ficou bem completo. Tipo, ficou o muito foda a inveja. bom. Ficou perfeito. Uhum. Então, assim, uma coisa que eu queria comentar, que dentro da fala da Amanda, é a questão, né, que dentro da sociedade, dos cartórios, eles têm registro que as brigas mais intensas por bens é quando acontece a herança, em primeiro lugar, e em segundo lugar, quando acontece a separação de casais. Então, isso parece muito contraditório, porque as pessoas que você mais inveja são as pessoas que são do próprio sangue e que são irmãos, né, que são familiares, porque você briga de uma forma ferrenha pela conquista, né, pela posse daqueles bens, ao invés de você, de certa forma, ser mais doador e solidário, você acaba sendo mais egoísta. Então, isso mostra uma face muito negativa das relações familiares, que a gente tenta passar um pouco a imagem de porque é família, porque é sangue, há amor, há harmonia, e na verdade a gente percebe que nem sempre é assim, pelo contrário, às vezes justamente as pessoas que você tem vínculo familiar de sangue são as pessoas mais indigestas da sua vida. Então acho que essa coisa da inveja mascara e revela isso, né? Pode falar, Amanda. Então, você falou sobre a questão da questão da herança, né? Eu fiquei pensando assim, nesse momento da herança, né? Quando a pessoa morre e tal. Até mesmo de forma recente, você já tem que trabalhar nisso após a morte da pessoa, né? Após o óbito. E você falou a questão da doação. A família, ela tem que estar unida nesse momento, só que unida de forma que você se doe para amenizar e acolher a dor que o outro está passando por conta do luto.
Porém, as pessoas, igual eu falei, né? As pessoas são tão cegas que não conseguem nem ter essa compaixão pela dor e ter solidariedade. As pessoas focam mais nos bens materiais, que acham que aquele dinheiro vai trazer alegria para você daqui os próximos dias, porém ela está se negando a viver o luto dela, entendeu? Ela não está pensando no luto, ela está pensando no dinheiro que daqui uns dias vai trazer felicidade para ela. O luto é como se fosse algo passageiro, mas não. É, tem uma frase que diz assim, eu não vou lembrar direito, mas é alguma coisa assim, que as pessoas acham que a dor, ela passa, né? Mas é tipo como se fosse a dor, ela supostamente cura. Não é algo que você passa por um luto que você vai estar 100% curado, não. É uma suposição, tipo, não vai ser, você sempre vai relembrar aquele luto, sempre vai estar, tipo, engajado em você, tipo, dentro de você o luto, entendeu? Você tem que trabalhar para não deixar que o luto se posicione e que te prejudique. Mas é muito doida essa questão da herança, porque as pessoas pensam muito no bem material, na felicidade do dinheiro que vai trazer daqui a alguns dias, porém anulam esse fato de você sentir a dor, de você ser acolhedor e doar o bem-estar para as outras pessoas que estão ao seu redor, que também estão passando por esse luto, sabe? As pessoas anulam isso e também tem muitas consequências, porque você pensa no dinheiro, só que aí depois fica ainda mais tarde para você amenizar essa dor do luto, porque naquele momento você só pensou na herança, e aí quando você for sofrer do luto, você vai se perder totalmente, porque naquele momento você só pensou na herança, e quando você de fato for sofrer a dor do luto, você não vai conseguir ter um controle disso, sabe? Ela meio que tampou um buraco com outra coisa, né? Tipo, mas depois ele vai abrir. Sim. Não, e isso que a Amanda falou é tão profundo e interessante que eu me lembrei de uma questão que é justamente a inveja. Ela é um vício tão profundo dentro de nós, enraizado dentro de nós, que ele é capaz de suprimir ou disfarçar a nossa dor. Meu Deus do céu. Vou de novo. Tirar print aí para começar a fazer figurinha do professor aí. Toda vez que trava. Ele tá ouvindo, tá? Ele sabe que é zoeira. Não é possível. Não voltou. 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 Botou. Eu vou fazer uma substituição aqui de conexão, cara, porque vou conectar pelo meu celular aqui, Tá bom. rapidinho. Vai falhar um pouco a ligação, mas já vai voltar no normal já. Tá. Beleza. Minha conexão às vezes oscila. Ai, ai. Voltou. Você dava pela câmera do notebook, Rafa? E aí? Você tava pela câmera do notebook? Tá me vendo? Sim. Hein, Rafa? Mas tá ruim a ligação. Ele não tá ouvindo, eu acho. Prof. Não tá ouvindo? Não tá ouvindo, professor? Prof. Deixa eu ligar e desligar de novo o microfone. Ficou pior. Rafa? Não tá Não, ouvindo? eu tô ouvindo muita falha. A gente tá te ouvindo bem. Oi. A Tá gente tá ouvindo te agora? ouvindo bem. Tô ouvindo bem fraquinho, bem.
E agora? Perfeitamente? Sim, Sim, só a imagem que tá ruim. travou agora. Eu troquei aqui, não deu certo, não. Você tava pela câmera do Só- notebook? Eu vou mudar, vou voltar para outra aqui, piorou. Tá Tá bom. Que bosta, cara. Ô, Lorena, Oi. preparada para voltar para a ETEC? É que dia que vai voltar? Quarta-feira. Já tô com preguiça agora. Quarta? Quarta-feira. Sei lá, parece que eles vão fazer uma transmissão nesse mesmo aplicativo da gente aqui. É. Você sabe que hora? Eu acho que é em horário de aula, no horário normal. Mas acho que eles vão passar as informações no grupo. Porque tá uma confusão, né, Jesus? Ai, tá mal posto. Eu queria ter aula presencial, velho. Também. Assim é uma bosta, velho. Rafa, Tô aqui. pode continuar. Na verdade, falta 10 para meio-dia. Acho que eu sou. Eles travou de. É melhor encerrar por hoje. Pô, você fez as lições do Lorival? Pô, eu tava falando com a Grazi e ela falou assim que não sabia nem usar a calculadora mais. Falei, mano, Voltou. zoeira, velho. Pode falar, Rafa. Meu, não é possível. Ele travou de novo. Encerra por hoje, encerra. Tchau, tchau, tchau. Vontade de jogar bola. Voltou. Aí. Travou de novo. Vamos encerrar. Aí, travou de novo. Vamos, Eita, gente, vamos encerrar, porque aqui já ligou a música. O povo aqui já tá travando tudo. Beijo, gente. A gente termina de ver os trem pelo grupo. Acho que é melhor. Ei, Né? tchau, gente. Tchau. Beijos.